Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje, na verdade, é um story vlog, mais ou menos um daily vlog, onde eu vou comentar com vocês um pouco sobre como que está a minha rotina por aqui, especificamente esse ano, que é o meu segundo ano do mestrado. Eu estou focando muito na minha escrita e leituras para a dissertação, mais do que nunca, porque o meu prazo de qualificação ele vai chegar esse ano. Então, eu estou participando de muitos cursos, muitos debates, muitas aulas esporádicas online, é, sobre o meu tema, né, de estudo, que é História e Literatura. Então, eu estou muito focada nisso esse ano. Nós estamos em março, né, acabou de começar o mês de março, e o meu foco total tem sido na dissertação nesse momento. No vídeo de hoje, então, eu vou tentar mostrar para vocês sobre como que tem sido a minha rotina por aqui, o que que eu tenho feito, meu dia a dia. Hoje é quinta-feira, depois do feriado de carnaval, e hoje eu já são 2 horas da tarde, mais ou menos. Eu ainda não almocei, vou almoçar e depois eu venho para escrever um pouco da minha dissertação, e fazer as coisas que eu tenho que fazer aqui no meu capítulo. Então, gente, como eu falei, um dos meus maiores objetivos com esse vlog é mostrar um pouco para vocês como que tá a minha rotina. E uma das coisas que tem feito parte da minha rotina desde o final do ano passado é a terapia que eu voltei a fazer. Então, eu gostaria de comentar e compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência fazendo terapia de novo, voltando a fazer terapia, né? E como que isso tem me ajudado na minha rotina atual. Bom, eu voltei a fazer terapia desde no final de outubro do ano passado, então eu tive uma sessão inicial para conhecer o analista em questão e para me conhecer também, mostrar um pouco dos meus principais pontos do porquê que eu voltei a fazer terapia naquele contexto. E desde então eu tenho feito uma vez por semana, é, com o mesmo analista, né? Então, assim, já fazem 4 meses que eu tô de volta ao divã e eu posso dar com toda certeza para vocês que um dos principais pontos de eu ter conseguido lidar melhor com as minhas ansiedades, as minhas preocupações, especialmente em relação à dissertação, foi o fato de eu ter voltado a fazer análise. E um dos pontos principais a falar aqui é que sim, a abordagem que eu faço é psicanálise, era a que eu queria desde o início, quando eu decidi voltar, porque eu acho que é a melhor opção para mim no momento, era a melhor que conseguiria encaixar com os meus objetivos de voltar para terapia naquele momento e não me arrependo. Assim, a psicanálise ela responde de uma forma que eu concordo, os meus questionamentos e me faz pensar também sobre alguns pontos de uma forma diferente, de uma forma que às vezes é desconfortável, mas que para mim é a melhor abordagem no momento, né? Para minha situação, para as minhas questões. Então, eu tenho feito desde o final do ano passado e tem me ajudado muito a lidar com a ansiedade. Não me arrependo, eu acho que muito das minhas preocupações com o futuro profissional, com o meio acadêmico, mesmo com a minha escrita, a minha insegurança no meio acadêmico, a análise tem me ajudado muito a racionalizar esses processos e a entender que eu posso lidar com isso de uma forma menos emocional, né? Porque eu sou uma pessoa muito emocional, eu sinto muito tudo de uma forma muito emocional mesmo, às vezes sem racionalizar as coisas ou racionalizando demais. Então, acho que esse equilíbrio que a psicanálise e a terapia tem me ajudado a ter, tá me ajudando muito a perceber as coisas de uma forma mais leve, sabe? A levar minha rotina, levar os meus processos e entender as minhas fases, a fase atual que eu tô passando, né? De uma forma mais tranquila e mais leve também. Juntamente com a terapia, outra coisa que tem me feito muito feliz e que eu tenho praticado com uma certa frequência é a yoga. Eu já faço yoga desde 2021, mais ou menos, já fazia, né, yoga e meditação, acabei parando, mas uma das coisas que auxilia muito no meu processo de lidar melhor com a ansiedade é fazer yoga. A prática da yoga e a prática da meditação me ajudam muito a pensar melhor a minha ansiedade, focar mais no presente, focar melhor no que realmente importa, no que eu tenho controle sobre tudo, e tem me ajudado muito. Eu faço entre um dia sim, um dia não, ou todo dia, depende da minha rotina. Gosto de fazer
antes de dormir, que me acalma, me traz para o momento presente e me relaxa para conseguir dormir. Faz parte da higiene do sono que eu pratico. Então eu faço a minha yoga à noite, né? Faço yoga, ou tomo banho e faço yoga, ou faço yoga e tomo banho. É, antes, né, janto alguma coisa e deito e leio um pouquinho, 20, 10 minutos que sejam antes de dormir. Isso me ajuda a tirar um pouco a minha atenção de telas, então a não ficar tão pilhada com telas e com iluminação e me ajuda a acalmar, relaxar e consigo dormir de uma forma mais tranquila. Eu comprei final do ano passado com esse objetivo. O meu tapetinho de yoga, ele tá aqui, ó. Ele é um pretinho básico. Eu amo preto, gente, mas hoje eu fico pensando que eu queria muito ter comprado um rosa ou, enfim, de outra cor, um verdezinho, não sei. Mas esse meu aqui eu comprei na Amazon. Se interessar alguém, eu posso deixar o link. Ele foi muito baratinho, muito tranquilo, assim. E para os meus fins, né, que eu pratico yoga em casa e não faço aula em grupo, não faço aula presencial ainda. Espero que depois de um tempo eu consiga fazer presencialmente, porque é uma coisa que eu quero muito fazer presencialmente com outras pessoas. Mas para esses fins, ele é muito útil. O que eu sugiro é você dar uma pesquisada e na Shopee ou na própria Amazon tem várias marcas mais caras, né? Que dependendo pro fim que você quer, serve ou não serve. Como eu falei, para meus fins, né? Que é uso pessoal, único em casa, tranquilo. Ele serve muito bem e tá me ajudando muito, né? Eu já fazia antes sem um tapetinho, mas com o tapetinho de yoga, nossa, o aprofundamento no momento, na sessão é muito melhor. Então eu tenho usado muito, é meu companheiro de quase todos os dias ou todos os dias e acho que vale muito a pena. Então, gente, como que tem sido a minha rotina fora isso que eu já pontuei, né? A yoga e a terapia são coisas que não saem da minha rotina. Então é isso. Por mais que eu não faça yoga todos os dias, eu faço um dia sim, um dia não. Eu nunca deixo de fazer. E a terapia eu faço uma vez por semana desde que eu comecei. Se eu não consigo fazer no dia, na segunda-feira, eu faço na terça ou faço em outro momento, mas é muito raro eu deixar de fazer. Eu acho que teve uma vez que eu não fiz na semana, mas eu não lembro se foi realocado ou não foi, eu não lembro. Mas é uma coisa que eu tento manter sempre, uma vez por semana, e pra mim funciona muito. Eu lembro que uma das primeiras conversas que eu tive com o meu analista era se a gente ia fazer sessões semanais ou sessões de 15 em 15 dias, né? Quinzenais. Mas ele falou que no início era melhor pra gente se conhecer e conversar e dialogar melhor sessões semanais, né? E se fosse o caso, depois a gente passa para quinzenais. O meu microfone eu acho que ele tá descarregando. Tá descarregando. Mas a terapia é algo que eu tento manter ali uma vez por semana e tem me ajudado muito. Para isso, a minha rotina consiste em eu vou para academia e aí eu volto da academia, passo cerca de 2 horas lá na academia, volto, almoço, faço algumas coisas aqui em casa, lavo roupa, faço alguma outra coisa aqui em casa, limpo a casa e o resto do dia é basicamente para eu estudar. Então, de manhã, de tarde e de noite eu tenho estudado e divido ali entre leitura, escrita, priorizando ali o momento da escrita, porque de fato é a minha prioridade no momento. E é isso que vocês vão acompanhar nesse final de semana, né? Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta e sábado. E é isso, vou compartilhando com vocês, vou gravando o que der por aqui e vou comentando também sobre a minha rotina conforme os dias forem passando. E eu espero que vocês gostem. Bom, gente, a partir daqui eu decidi narrar um pouco para vocês dessa parte de estudos para dissertação. Como eu já falei ainda nesse vlog, né? À tarde eu tiro para estudar para dissertação e à noite também. Então eu fico me revezando entre leituras, escrita. Nesse momento eu estava revisando o que eu já tinha escrito de um subtópico para o meu capítulo. E assim, gente, eu tenho a minha organização basicamente no Notion. Lá eu coloco as leituras que eu tô fazendo, que eu já fiz, em relação aos meses, qual é o mês, quem é o autor, a data. E os fichamentos eu costumo fazer no Google Docs. Eu tô escrevendo a minha dissertação no Google Docs também.
Eu não sei se eu vou ter que mudar para o Word. Eu não gosto muito das configurações do Word, mas depende muito do que o meu orientador e a coordenação falar, né? Se eu precisar mudar para o modelo do Word, que as páginas são diferentes, né? Diagramação não. A estrutura da página é diferente, eu vou precisar mudar. Por enquanto, eu estou fazendo no Google Docs e eu estou gostando bastante dessa dinâmica. Bom, quando eu tô com muita dificuldade para me concentrar, e isso normalmente acontece à tarde, gente. Eu tenho muita dificuldade de estudar no calor, então aqui em Manaus é muito quente. Mesmo se eu estudo no meu quarto com ar-condicionado, tá sempre muito quente. Então eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Para isso, eu consigo me concentrar e estudar se eu tiver um lo-fi. Então eu tô tendo uma playlist aqui no YouTube que tá escrito assim, Study With Me Vibes. Então tá aqui nas minhas playlists, é aberta se vocês quiserem salvar também algum vídeo. Que eu tô usando alguns vídeos que já tem aqui no YouTube, da Bruna Marchioli, de outras criadoras também, com lo-fi para estudos, porque só assim para me concentrar, né? Mas é basicamente isso, assim, eu tô escrevendo, alternando entre escrita, entre leitura também, que falta, coisas para completar a minha escrita da dissertação, e eu tô basicamente nesse caminho agora. Bom, gente, como a minha dissertação ela é sobre história e literatura, eu tenho que fazer uma discussão teórica sobre esses termos, né? Um debate epistemológico sobre o que consiste a ciência histórica e também a teoria literária, né? A literatura de ficção, os romances, enfim. Então, esse é um debate complexo, né? Quem é da área da história sabe disso, que dentro do campo da teoria da história é um dos debates mais inflamados, especialmente quando a gente pega os próceres, né? Do século XX, então, tanto Foucault quanto Derrida, o Nietzsche também no campo da filosofia, né, que influencia muito a história e as outras ciências, mas pós-estruturalismo, Paul Ricoeur, o Paul Ricoeur menos, Paul Venn, Hayden White, todos esses nomes, esses próceres, eles são muito importantes para a história do século XX, história intelectual do século XX, debate entre história e ficção, entre os limites, né, da história e da ficção, e são muito caros para mim, por exemplo, que estudo essa área. Para isso, eu resolvi separar alguns livros, primeiro, para quem quer estudar um pouco mais sobre história cultural. E por que eu vou fazer isso, gente? Porque a abordagem que eu me vinculo, eu parto para falar sobre história e ficção a partir da história cultural. E isso é muito importante, porque se eu fosse, por exemplo, vinculada à história social, eu teria uma forma de enxergar a literatura, que depois eu vou falar especificamente sobre isso. E como eu faço parte de uma abordagem mais voltada ao cultural, eu tenho outra forma de abordar a literatura. Para isso, eu acho que vale a gente aprender primeiro sobre história cultural. Então, eu vou indicar aqui alguns livros para vocês que eu acho que você tem que conhecer se você quer entender um pouco da abordagem cultural da história. Então vamos lá, né? Começando pelo manual, que eu acho que é clássico dos historiadores, O que é História Cultural, do Peter Burke. Esse livro é literalmente isso, gente, um manual onde a gente estuda a história da história cultural. Então, desde o seu início com a cultura do Renascimento na Itália, o outono da Idade Média, até as condições de possibilidade para a história cultural no século XXI, sobre o momento de virada cultural, do seu contato com a antropologia. Também fala um pouco sobre esse debate onde a linguagem, o gênero linguístico, ele entra no campo da história através de Hayden White e outros autores. Então, eu acho o livro muito bom para quem quer entender melhor esse debate, essa abordagem da história. É um livro muito tranquilo. Peter Burke é um dos historiadores mais fáceis de ser entendido, de ser compreendido, então acho que esse livro ele é muito importante para você que quer conhecer melhor do debate. Outro livro que eu acho muito legal também, que é História e História Cultural, da Sandra Pesavento, uma historiadora brasileira. Se eu não me engano, ela era do Rio Grande do Sul, já faleceu, infelizmente. Mas esse livro da Pesavento vai contar especificamente sobre a nova história cultural. Então, o momento no século XX, nos anos 80, onde a história cultural passou por um processo de renovação, onde a gente teve a inserção de novos objetos, novos problemas, novas formas de analisar, onde a literatura entra enquanto artefato cultural e histórico. É muito importante esse momento para a história cultural. Hoje, quem se denomina historiador cultural
bebe muito dessa fonte, desse momento de renovação. Nós falamos de uma história renovada, né, uma história cultural renovada, que dialoga com outras formas de saber, outros campos da história, e é muito interessante, muito legal para a gente entender esse processo de renovação que a abordagem passa. Agora, ainda falando sobre nova história cultural, eu preciso recomendar o livro da Lynn Hunt, que é A Nova História Cultural. Esse livro, basicamente, foi o que renovou os estudos da história cultural. Foi ele que, nos anos 80, fez com que os historiadores pensassem uma nova forma de história cultural. Foi através da Lynn Hunt que a gente acabou percebendo outras formas de analisar essa abordagem da história, as renovações que ela precisava passar, os diálogos que precisava travar no final do século XX. Então, esse livro ele foi o estopim para uma nova forma de abordagem da história, que é essa nova história cultural renovada, com novos objetos, novas abordagens. É muito interessante e eu acho que precisa ler para conhecer melhor esse momento de renovação que a história estava passando. E por último, gente, dessa leva de indicações, eu vou falar para vocês o livro do Roger Chartier, um dos historiadores mais renomados do campo da história cultural, chamado À Beira da Falésia. A história entre inquietudes e não sei, não sei o resto do nome, né, o subtítulo. Mas esse livro, gente, ele é muito importante. Foi o livro da minha bibliografia do mestrado. Tive que ler esse junto com o do Peter Burke. E é um livro que o Roger Chartier escreve nos anos 2000, já no início do século XXI, 2002, no ano que eu nasci. E ali, o Chartier vai usar uma metáfora, né, uma frase do Michel de Certeau, que fala que a história está à beira da falésia. Uma vez que ela se distancia das ciências sociais e se aproxima das linguagens, a partir dessa renovação no campo, né, na abordagem, ela se encontra à beira da falésia. E ele vai tentar mostrar se isso é verdade ou não, o que ele acha dessa abordagem. O Roger Chartier é um crítico da leitura, né, da literatura, crítico da literatura no campo da leitura em si, né, a história dos livros. Ele trabalha com isso nas análises dele. E ele é um grande crítico desses intitulados pós-estruturalistas, né, pós-modernistas, e eu acho que a perspectiva dele é muito interessante para entender esses diálogos da história com outras áreas do conhecimento, onde que a gente pode ir, quais são os limites da nossa área, onde que a gente precisa fincar as nossas raízes enquanto conhecimento, né, enquanto área do saber. Então, acho muito interessante a abordagem do Roger Chartier. É um livro mais difícil, eu acho que é um livro daqui de todos o mais complexo de ser lido, mas também muito interessante e muito necessário para entender esse processo do início do século XXI no campo da história cultural. E é isso, gente. Aí vocês estão vendo que eu ainda estou lendo, anotando algumas coisas da dissertação do livro que eu estava lendo, que é do professor Júlio Pimentel, sobre literatura e história. Em outro momento eu posso falar melhor sobre ele com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado das indicações. São livros que eu quero levar também essas indicações para o Instagram, que o público lá eu sinto que é diferente do daqui, sabe? Mas são livros que eu considero muito bons para pelo menos compreender ali o início da história cultural, das abordagens, das mudanças que passa, né, a história cultural no decorrer dos tempos. E eu acho muito interessante, acho que todo mundo deveria ler também. Oi, amigos, bom dia! Bom dia, vlog! Hoje é sexta-feira, sextou, e sexta-feira é referente ao final de semana desse vlog. Tô aqui toda arrumada porque daqui a pouco eu tô saindo pra academia, né? Vou só terminar de gravar essa parte aqui do vlog e já vou pra academia. E eu tô muito feliz, né? Vocês viram que ontem eu tava estudando um pouco. Eu narrei aí no vlog um pouco pra vocês o que eu tava fazendo. E tava pegando algumas referências, né, pra mim, pra ler, pra adicionar no meu capítulo, no meu subtópico. E também indiquei alguns livros para vocês de história cultural, livros que eu acho que são interessantes para pensar um pouco essa abordagem da história, da historiografia, uma abordagem que eu sou vinculada desde o início da graduação, por referência ao meu orientador, né, e referência às leituras que eu fiz, ao grupo de pesquisa que eu faço parte. Tenho muito orgulho de fazer parte, e eu realmente abracei como parte da minha identidade enquanto historiadora a abordagem cultural, porque eu acho que ela responde de uma forma muito completa as minhas indagações, os meus questionamentos no campo da história. Então, acho que vocês vão gostar dessas indicações também. Bom, quais são os planos para hoje, né? Hoje eu vou para academia, daqui a pouco.
Quando eu chegar, vou almoçar, né? Já tem almoço tudo prontinho. Gente, fazer marmita é uma coisa que tá assim me ajudando muito a otimizar tempo no dia a dia. Então eu faço, tiro um dia para fazer as marmitas, deixo congelada a proteína, né? Feijão e arroz eu faço em alguns dias. Mas tem me ajudado muito a não precisar fazer comida todo dia e otimiza muito essa questão do tempo. Então, vou almoçar e eu vou focar à tarde na dissertação. Qual é o meu objetivo hoje na dissertação? Bom, eu tenho que terminar o meu subtópico, onde eu falo sobre literatura enquanto fonte, e quando eu apresento o meu objeto de estudo, eu vou escrever só mais um pouquinho para finalizar, colocar algumas referências, e vou começar a ler alguns textos também que falam sobre literatura amazonense. Especificamente, um quadro mais geral sobre literatura amazonense, né? Literatura amazônica. Eu separei alguns artigos, vou ver se eu consigo gravar um videozinho, né, estudando para vocês também. Mas esse é o meu objetivo, então terminar o meu segundo subtópico, né, falando da literatura enquanto fonte, quando eu apresento o romance que eu analiso, para começar, então, a fazer o terceiro subtópico e já ir se encaminhando, né, para a finalização do capítulo. Gente, é muito complicado, porque você pensa que você não vai ter o que falar, aí quando você vê dois subtópicos, já tem 10 páginas, mais de 10 páginas. E pensa, gente, eu tô escrevendo uma dissertação. Então, uma dissertação tem em torno de 100, 120, 150, 160 no máximo de páginas. É muito raro uma dissertação que passa dessa quantidade, né? Tendo 3 capítulos, pelo menos. E aí você fica muito. Ai, preciso escrever, mas ao mesmo tempo não tem como ficar enrolando muito e não posso escrever muita coisa, eu tenho que me conter, porque é uma dissertação, não uma tese. Então acho que as coisas fluem, sabe? Em outros vlogs, quando eu tiver mais à vontade, eu vou falando pra vocês como que eu tô lidando com esse processo de escrita, né? Dicas de escrita, o que eu tenho feito para escrever a minha dissertação. Eu ainda não estou confiante, para ser bem sincera. Eu acho que eu só vou sentir mesmo confiança em falar sobre isso quando eu receber o feedback do meu orientador. Apesar da minha grande amiga falar que eu estou indo pelo caminho certo, que ela já passou por essa fase, eu ainda sou muito insegura quanto a essa questão da escrita e eu tenho feito o que dá para fazer, o que eu tô conseguindo fazer a partir das minhas leituras e da minha perspectiva, né, subjetividade, mas é muito complicado, assim, o processo acadêmico é difícil de lidar, é complicado, mas vai dar certo. Então, recapitulando, academia, estudar para dissertação, finalizar, minha maior prioridade hoje é finalizar o meu subtópico, é, esse meu subtópico de literatura enquanto fonte e já começar algumas leituras. Eu quero fazer uma leitura, eu não sei se eu vou começar agora ou amanhã ou em outro momento, reler, né, ter contato novamente com a obra do Bourdieu, As Regras da Arte, onde ele fala sobre uma autonomia relativa da obra literária. Ele trabalha com Flaubert e a educação sentimental em Flaubert, enfim, quero fazer essa leitura para mencionar a certa autonomia que eu defendo que uma obra literária tem enquanto produto simbólico, né? Não acho que ela represente o real e isso daí é papo para a gente conversar mais detalhadamente, mas enquanto pesquisadora eu defendo que a literatura, apesar de condicionada por um tempo histórico e por uma temporalidade, por uma historicidade, ela possui certa liberdade enquanto processo criativo, sabe? O autor ele tem certa liberdade no processo criativo. E nisso a gente está falando de escolhas de estilos, de enredos, os próprios movimentos literários que surgem, eles nascem a partir de uma liberdade do autor de mitificar a realidade. Então, eu posso falar aqui para vocês do realismo fantástico, realismo mágico latino-americano, que em um contexto de ditadura, em um contexto em que as artes e a criação estética, a criação literária, ela era extremamente reprimida, os autores na América Latina conseguiram escrever livros que criticavam o sistema político e social
de uma forma diferente. Então, com essa liberdade de estipular enredos, estipular tramas, para falar de um contexto sem necessariamente falar diretamente sobre ele, subvertendo a realidade. Então, acho que a autonomia relativa da obra literária, ela está justamente nesse ponto. Como que um autor ele consegue falar de um assunto, de um tópico, a partir de alguns elementos, a partir de algumas artimanhas literárias e ficcionais. Então, a sátira, a escolha de como que você vai falar sobre isso, o modo como você vai enquadrar a sua escrita, eu acho que tudo isso faz parte dessa autonomia relativa, e o Pierre Bourdieu fala muito sobre isso. Então, como eu defendo essa ideia na minha dissertação, eu preciso referenciar e falar um pouquinho melhor a respeito sobre isso. Então, esse livro eu preciso dar uma olhada de novo. E algumas outras menções que eu preciso fazer, menções honrosas, que por mais que eu não vá detalhar, né, eu preciso mencionar, que é, por exemplo, a ideia que eu defendo da representação literária não como um reflexo do real. Isso, gente, para mim é muito importante. Enquanto historiadora vinculada ao cultural, a minha linha de pesquisa é cultura e representações, eu sou uma historiadora que realmente dialogo muito com o aspecto cultural da história. E assim, gente, preciso fazer um disclaimer aqui que essas coisas não são tão bem separadas, sabe? Não existe uma história só cultural, uma história só política, uma história só social. As coisas elas se misturam. Então hoje a gente fala de história sociocultural, história da cultura política, sabe? As coisas as dimensões elas se misturam. Quando a gente fala de pesquisa histórica, você vai se vincular, querendo ou não, a uma forma de pensar a história. Essa forma que você pensa a história é necessariamente a abordagem que você se vincula. Então, por exemplo, eu trabalho com história e literatura. De que forma eu trabalho a literatura enquanto fonte na minha pesquisa? Isso foi uma pergunta que me fizeram na banca que eu tive que defender, né, o meu projeto de mestrado no processo seletivo, de que forma eu entendi a relação entre história e literatura. E na época eu não sabia muito bem diferenciar, apesar de ter noção do que eu queria falar, eu não tive muito, sabe, eu não conseguia desenvolver muito bem minha ideia. E hoje eu, assim, a partir de outras leituras, né, a partir tanto de leituras que eu concordo, como de leituras que eu discordo, isso é muito importante, também você saber o que que você discorda para você saber o que você vai defender. Eu penso que a literatura ela não tem obrigação de refletir o real, ela não reflete o real, ela não reflete o contexto em que ela está inserida, justamente porque a própria ideia de contexto é uma ideia discursivamente atrelada ao sujeito, à subjetividade. Essa ideia temporal de que nós temos de passado, presente e futuro, na verdade ela é uma criação discursiva. O passado, ele, como alguns historiadores intelectuais defendem, ele não existe, ele existe a partir do momento que nós atribuímos significado a ele na narrativa. Então a literatura, ela não é essa representação do real, da realidade, do contexto, porque essas próprias ideias são arbitrárias, elas são construídas subjetivamente, e eu acredito numa literatura que está ancorada em um tempo histórico, que a condiciona. Então a gente pensa uma literatura a partir das condições de possibilidade daquela escrita, de que forma um autor pôde constituir aquilo daquela forma e não de outra forma naquele momento, mas que ela não reflete o real, então ela não tem a obrigação, no meu caso, né, da literatura amazonense, de refletir o contexto em que o historiador está inserido, e mais, o enredo da obra, né? Então, por exemplo, o meu romance ele trabalha com a independência do Acre e o processo de aquisição para o território brasileiro, né, das terras acrianas. O meu romance não me interessa pensar se ele está falando a verdade sobre o processo de independência do Acre, sobre esse processo, esses personagens históricos. Não me interessa pensar quais são os limites dentro desse romance entre história e ficção. O que me interessa é pensar como que o Márcio Souza conseguiu e pensou, de que forma, a partir de quais questionamentos ele escreveu esse romance dele num contexto de ditadura militar. Um livro extremamente crítico à política amazonense, à ideia de Amazônia, às elites regionais, isso que me interessa. Enquanto historiadora cultural, enquanto historiadores culturais, e aqui eu falo a partir de uma comunidade, a gente pensa
isso, sabe? Quais são as condições de possibilidade daquela obra, pensando o sujeito criador, o sujeito literato, o autor, a partir de uma ambiguidade. Então, ele está em uma estrutura de poder, o campo literário, enquanto esse campo que ele precisa se legitimar e alcançar posições a partir de uma estrutura de poder, como eu mencionei aqui, mas que possui uma liberdade. Qual é o nível de liberdade? Essa liberdade relativa que eu acabei de mencionar. Então, são vários questionamentos. Eu acho que o primeiro capítulo de uma dissertação, normalmente, tradicionalmente, tende a ser o capítulo teórico. No meu caso, também está acontecendo isso. Então, estou tendo que discutir algumas bases teóricas, eu estou tendo que me situar enquanto historiadora, quais são as minhas leituras, de onde que eu parto para falar sobre história e literatura, inserindo a minha fonte, claro, né? Mas eu acho que esse momento é muito importante enquanto pesquisadora, porque é ali que eu mostro onde eu me aproximo, de quais autores que eu me aproximo para falar sobre literatura e onde eu me distancio, sabe? É ali que eu vou é, delimitar os meus diálogos, delimitar de onde eu parto, mostrando as minhas limitações também enquanto historiadora. E eu acho que é um pouco disso, assim. Dei uma aula aqui, falei um pouco como que eu vou falar para a banca de qualificação. Enfim, gente, mas essas são as leituras que eu preciso fazer. De tarde eu vou tentar gravar mais um videozinho estudando para vocês, aí eu vou narrar mais um pouco do que eu tô fazendo por aqui. E é isso, vou pra academia agora que eu já tô atrasada. Eu sempre me atraso, gente. Eu acordo cedo, mas eu me atraso mesmo assim. Então, beijo e até mais tarde. Gente, eu tô gravando esse take do vlog sem microfone, porque sim, meu microfone está descarregado. Como sempre, eu esqueci de carregar o meu microfone, mas eu tô gravando essa parte aqui com eco, com barulho. Ah, gente, a gente já tá meio que acostumado, né? Só gravo vídeo assim. Mas é pra encerrar o vlog dessa semana. Estou gravando agora domingo de manhã, vou terminar, literalmente, terminar de gravar aqui, editar e postar pra vocês. E assim, eu não sei o que vocês acharam desse vlog. Eu quero muito saber isso, de verdade. Por quê? Porque eu tenho achado a minha rotina muito monótona. Eu tentei falar nesse vlog um pouco do que eu tenho feito no meu dia a dia. Então, falei da academia, né? Falei dos estudos, da dissertação, da yoga, da terapia. Mas a minha rotina, gente, é muito a mesma coisa. Tipo assim, eu acordo, vou pra academia, volto, almoço, estudo, leio. É basicamente isso, a minha rotina, eu faço yoga. É muito a mesma coisa, assim, não tem muita novidade. Então eu não sei se vocês se interessariam em ter vlogs aqui, porque é basicamente isso a minha rotina. Ao mesmo tempo que eu fico pensando que a época que eu mais fiz vlog foi a época da pandemia, que eu ficava o tempo todo em casa. Então, assim, alguma coisa a gente vai ter que se ajustar. E eu quero saber se vocês acham interessante o vlog, assim, saber um pouco dessa rotina, saber um pouco do que eu tô fazendo na dissertação, de recomendação de livro, como eu fiz aqui no início, né, do vlog. Enfim, eu quero primeiro saber esse feedback de vocês pra ver se eu continuo ou não com esse tipo de vlog pra cá, né? Com esse vlog mais de dia a dia, de rotina. A outra coisa que eu quero falar antes de encerrar esse vlog é que eu comecei a ler o livro da minha diva psicanalista Anna Sui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Se você já assiste alguns vídeos meus aqui do canal, eu mencionei alguns outros vídeos que eu tenho uma tríade de livros que eu quero muito ler esse ano, que eu carinhosamente intitulei como Tríade Trilogia do Amor, que era o livro da Marcela Ceribelli, que eu já li, A Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, que eu pensei que estava aqui, porque eu li recentemente, mas tá aqui junto com outros de literatura contemporânea. Esse da Anna Sui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e o da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor. Então, o da Marcela Ceribelli eu terminei no dia do meu aniversário, já falei aqui em um vídeo sobre ele. Esse aqui eu comecei ontem, sábado, antes de dormir. E o da Bell Hooks eu vou ler depois que eu terminar o da Anna Sui, né? Então, gente, esse livro aqui, eu sinto que eu preciso terminá-lo para falar melhor para vocês as minhas impressões sobre ele. Primeiramente, eu tenho que falar o quanto que eu admiro a Anna Sui.
Eu acompanho a Ana Sui pelo menos desde o ano passado, início de 2024, quando eu comecei a ouvir podcasts, episódios com a Ana Sui em outros podcasts. Então, Bom Dia Óbvios, recentemente eu descobri que ela tem um episódio com a Tati Bernardi, do meu inconsciente coletivo. Então, assim, eu comecei a acompanhar a Ana Sui nas redes sociais, ouvi os episódios dela, ouvi mais de uma vez. Então, tem episódio da Ana Sui que eu já sei o que ela vai falar. Porque eu já ouvi tantas vezes, não ironicamente tantas vezes, que eu já sei o que ela vai falar. Então eu criei um carinho muito especial pela Ana Sui, principalmente porque ela fala sobre amor a partir da psicanálise. E assim, gente, eu tenho muito interesse sobre psicanálise, sempre tive, desde os meus 17 anos, quando eu tava no ensino médio. Aí parou um pouco ali, né, não fui muito atrás, voltou recentemente quando eu voltei a fazer terapia, desde o ano passado pra cá. Então, eu acho muito revolucionário ler a Ana Sui, conhecer a perspectiva da Ana Sui e de outras mulheres sobre o amor, como a própria Bell Hooks, porque nos dá esperança enquanto mulheres de nos situarmos nesse contexto de amor no mundo neoliberal, entende? Então, esse livro aqui, primeiro que é a tese de doutorado dela, né? A Ana Sui, ela é pesquisadora, professora universitária também, e eu acho que ela conseguiu um feito muito grande, que é, para além de democratizar o conhecimento acadêmico para o grande público, então isso por si já é um grande feito, e mais ainda ela foi além, que foi democratizar o conteúdo da psicanálise para o grande público. Então assim, eu tenho muitas coisas a falar sobre esse livro, por isso que eu falei que eu acho que eu tenho que primeiro terminá-lo, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei se eu tava numa bolha de consumir algumas pessoas que concordam muito com a Ana Sui, mas eu descobri que tem uma galera que não gosta da Ana Sui porque ela tem exatamente esse tipo de perspectiva, que é passar adiante termos e perspectivas da psicanálise para o grande público. Então, assim, isso me incomoda muito e eu tenho muito a falar sobre isso, porque onde que reside essa crítica em relação à Ana Sui? Reside no fato de que muita gente acha que a partir do momento que você simplifica muitas coisas, você torna conceitos, teorias, perspectivas psicanalistas em uma autoajuda barata, que vai ser comercializada, vendida nas redes sociais, enfim. Eu concordo em parte que isso pode vir a acontecer em alguns casos. Então, o que a gente tem visto muito, né? Muita gente falando sobre narcisismo, que é um conceito próprio da psicanálise, e deturpando o termo, banalizando o termo, que em sua origem, em suas raízes, não é daquela forma. Eu entendo essa preocupação, tá? De comercializar e vender tudo assim de uma forma muito irresponsável, mas eu não acho que a Ana Sui faça isso nas redes sociais dela. Enfim, como eu falei pra vocês, eu tenho que terminar esse livro. Eu comecei ontem e ele é um livro muito curtinho. Tipo assim, eu acho que essa semana que vai entrar eu já consigo terminá-lo. Se eu ler, por exemplo, todo dia um pouquinho, eu termino no meio da semana, sabe? Porque os capítulos são curtos. Como eu já ouvi... Gente, é sério, eu já ouvi tantos episódios com a Ana Sui que eu decorei muito do que ela fala. Aprendi muito do que ela fala. Internalizei. E o que eu ouço aqui, o que eu tô lendo aqui, eu já ouvi muito a Ana Sui falar sobre... Eu já ouvi muitas vezes os mesmos episódios. Tem muitas coisas aqui que ela menciona nos episódios, né? Que majoritariamente ela vai pra divulgar esse livro dela. Que eu já absorvi, né? Então, os primeiros capítulos, pelo menos, eu li os textos introdutórios e os 5 primeiros capítulos. Eu já meio que internalizei um pouco do que ela falou e aí eu já consigo passar de forma mais rápida, né? Pelo livro. Mas assim como a Aurora, o da Bell Hooks, com certeza. Esse livro aqui é um livro que eu tô lendo no e-book, mas eu quero ter ele físico. Então, assim que tiver uma promoção, eu vou comprar. E o da Bell Hooks da mesma forma, né? Porque eu acho que são livros de cabeceira, eu acho que são livros pra gente ficar consultando o tempo todo e vendo referências, vendo menções honrosas e, entendeu? Se aprofundando melhor em um tema ou outro. Mas é isso, gente. De antemão eu posso dar um feedback que eu tô gostando muito, né? Acho que eu sou tendenciosa a falar isso porque eu já admiro a Ana Sui mesmo antes de ler o livro dela. O que eu acompanhava de podcast, de rede social, era
intelectual que eu admiro muito, principalmente enquanto mulher que se interessa por psicanálise. E eu acho que, e eu sempre falo isso, né, no Instagram, eu falo aqui também nos vídeos, já falei a respeito disso. Eu acho que quando a gente estuda o amor enquanto ação e para além de um sentimento, a gente consegue se posicionar enquanto sujeitos históricos, e aí partindo de um lugar de gênero, né, enquanto mulheres, de uma forma mais generosa com nós mesmas, sabe? Eu acho que ler Ana Sui na fase dos meus 20 anos, conhecer a perspectiva dela sobre o amor, faz ser mais generosa com os meus limites, os meus desejos, as minhas vontades e o que eu espero de uma relação, o que eu posso esperar de uma relação, sabe? É muito importante, gente. Eu já falei isso algumas vezes, já falei no Instagram, já falei aqui nesse vlog, já falei em outros vídeos também. Como que fazer análise nessa fase da minha vida, nossa, gente, vocês não fazem ideia da diferença que tá fazendo. Tá fazendo muita diferença o fato de eu fazer análise com 23 anos. Gente, por um momento, esqueci quantos anos eu tinha. Tá fazendo muita diferença porque eu consigo ser mais gentil comigo mesma, com as minhas vontades, os meus valores, os meus princípios. Em um mundo que muito se fala sobre relações, muito se fala o que você tem ou não fazer, o que você tem que ou não aceitar, sendo que às vezes a gente esquece de olhar para o que a gente quer, né? Como que a gente se enxerga enquanto sujeitos no mundo. E, eu sinto que eu posso fazer um vídeo só sobre o livro da Ana Sui. E eu acho que no decorrer da semana, provavelmente no próximo vlog ou em algum outro vídeo, eu vou trazer esse debate pra cá, tá? Eu não vou deixar só no Instagram. Normalmente eu falo muito no Instagram, gente. Então se você não me segue lá, me siga, por favor. Tá aqui na descrição as minhas redes sociais. Eu costumo falar lá porque é mais rápido, mas com certeza eu vou trazer de alguma forma esse debate. Vou retomar essas críticas, sim. Vou entrar aqui como jurídico de Ana Sui. E vou falar um pouco o que eu acho a partir disso, enquanto uma entusiasta de psicanálise, uma pessoa que faz análise, que não é formada em psicologia, não tem nenhuma formação na área de psicanálise, nem em psicologia, mas que faz análise há uns 4 meses, né? Se interessa e conhece sobre o assunto, pelo menos desde os 17, lá no ensino médio, quando eu comecei a ter contato, e aí fui me aprofundando, assisti algumas séries, li alguns textos, e nessa minha fase agora, né, que eu tô lendo, tô tendo mais contato, enfim. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas é um plano ler mais autores de psicanálise, então tem uma autora que eu esqueci o nome dela, eu acho que é Vera, que ela tem um livro chamado Manifesto Antimaternalista, que fala sobre relações familiares, relação mãe e filha, sobre ser mulher, né, e mãe ao mesmo tempo, enfim. Esses assuntos eu tenho muito interesse, faz muito parte do momento que eu tô vivendo atualmente, por isso que eu sempre digo que a literatura, ela, apesar de não refletir o real, ela tá ancorada em uma temporalidade. E os nossos desejos, nossas vontades enquanto leitores perpassam o nosso tempo histórico, perpassam o que a gente está vivenciando. E isso é mágico. Ler sobre psicanálise, ler sobre relações humanas, sendo historiadora e sendo, acima de tudo, leitora, né? Para além de historiadora, leitora, é incrível, é mágico. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog de alguma forma, que tenha sido interessante pra vocês de alguma forma, apesar de eu achar muito monótono o vlog, não ter nada de novidade pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda. Deixa o like, me segue nas redes sociais. E é isso, vamos conversar um pouquinho mais sobre literatura, rotina, estudos, mestrado também. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!